Olá, acho que vale a pena a gente começar esse curso nessa parte introdutória, falando um pouquinho do contexto da eleição do Lula, né? Um pouquinho antes do governo Lula, ali do 2001, 2002, e do contexto geral em que a economia brasileira se encontrava, né? A Laura coloca aqui achei muito legal essa coisa do milagrinho brasileiro, né? Conforme eu falei já, o passo à frente que a gente dá, né? Que é praticamente a abertura do livro, né? E acho que é bom a gente falar um pouco desse passo à frente, mas antes de falar do passo à frente, eu acho que é legal a gente entender o contexto em que a economia brasileira vinha, especialmente na era FHC, né? Porque o que a gente vai ver nesse período do nosso curso aqui, que é do boom ao caos, né? A gente vai ver que a gente vinha de uma estagnação, de uma quase estagnação, de uma semi-estagnação na era FHC, né? Com um crescimento muito baixo. A gente vinha crescendo ali uma média de 1,5%, 2%, né, nos bons anos do FHC, com exceção da entrada do Plano Real, que teve um boom, né, por conta da estabilização. Mas o fato é que a gente vinha numa fase de baixo crescimento e no início da era Lula houve uma aceleração muito importante, né? A Laura mostra isso de maneira bem clara no livro, e essa primeira fase da era Lula é uma fase de boom, né? É uma fase de boom. Os anos que vão aí de 2000 principalmente 2004 até 2010, 2011 são anos incríveis em termos de crescimento, né? Então, qual era o contexto da era FHC, né? Dessa semi-estagnação ou dessa quase estagnação? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a estratégia do FHC1 para controlar a inflação, né? A gente vinha de uma inflação fora de controle ali nos anos 80, com aqueles diversos planos de estabilização, choques de congelamento, enfim, uma série de distorções, né, e de desequilíbrios na economia brasileira que afetavam demais o nosso desempenho. Então, a grande agenda do FHC, o que elegeu o governo FHC, foi o combate à inflação e a estabilização da inflação que se deu a partir da URV, que foi a Unidade Real de Valor. Foi uma sacada genial, né, do Pércio Arida e do Lara Rezende. Eles já tinham apresentado essa ideia lá no início dos 80 da moeda indexada, né, que era uma ideia de você colocar um indexador paralelo, uma espécie de moeda paralela, convencer todo mundo a usar esse indexador, essa moeda, e em algum momento transformar o indexador numa moeda de verdade, né? A rigor, na verdade, lá atrás acharam essa ideia muito maluca e resolveram fazer uma ideia que parecia menos maluca, que era o congelamento de preços, né? Que fizeram várias vezes nos anos 80 e deu tudo errado, né? Na verdade, o congelamento funcionava por 6 meses, depois a inflação acelerava e voltava ainda com a economia superaquecia num momento inicial, e a inflação voltava ainda com mais força e com os agentes desconfiados, né? Então, esgotadas essas possibilidades de fazer congelamento, numa situação inacreditavelmente ruim, o governo Itamar Franco conseguiu lançar o Plano Real, né? Convidou a FHC, o Fernando Henrique Cardoso, para ser um que era o ministro de Relações Exteriores, convidou ele para tocar o plano, né? Ele, por sua vez, convidou o Malan, convidou o Gustavo Franco, convidou o Pércio Arida, o próprio Lara Rezende, o Edmar Baixa, que, aliás, o Edmar Baixa que cunhou esse termo, segundo nos conta a Laura, do milagrinho, né? Bom, ele chamou essa galera toda para fazer o Plano Real, meio desacreditado, né, porque era um final de governo sem apoio no Congresso, mas o fato é que o Plano Real funcionou, né? E no conjunto do Plano Real vieram várias medidas restritivas, né, de muita restrição, né, de muita contração de demanda, medidas quase asfixiantes, né, para tentar segurar a indexação da inflação e o ímpeto da economia brasileira na entrada do Plano Real. Então, a gente teve o lançamento do plano, ele controlou a inflação, de fato ele logrou êxito, né? Inclusive me lembro do Ciro virou ministro ali no finalzinho, né? Porque teve o escândalo da parabólica, né? Em que o Rubens Recupero foi também ministro, né? Quando a FHC se desvinculou para concorrer à presidência, o Recupero virou ministro e cometeu aquele erro grave, né? De numa conversa em off com o jornalista falar que eles estavam valorizando os índices que estavam de inflação que estavam controlados e dando menos atenção para os que estavam com inflação ruim, porque a gente tem vários índices, né? IPC, IGP, IPCA e INPC, né? Então ele estava destacando, obviamente querendo mostrar os que estavam indo bem, mas pegou mal, porque aquilo foi para o ar, né? E ficou um pouco aquela coisa do que é bom a gente fatura, o que é ruim é que a gente sonega, né? E aí ele caiu, o Ciro Gomes assumiu, só para conduzir a economia até até a eleição, né? E de fato o FHC ganhou, teve uma vitória acachapante, né? Em relação ao Lula e o PT.
e tocou a agenda do Plano Real, né? A gente não vai ter tempo de mergulhar muito nos detalhes, mas eu só queria destacar que o Plano Real entrou com uma âncora cambial, né? Ele congelou o câmbio, quando eles atrelaram a taxa de câmbio converter ao RV, né, de uma URV para R$ 1, e seguraram, né, eles ancoraram toda a economia no câmbio, né, ou seja, os preços no câmbio, né, ou seja, ao congelar, deixar a taxa de câmbio praticamente fixa, eles não deixavam os preços dos bens tradables aumentar, um pouco até parecido com o que a Dilma vai fazer lá no final, no segundo governo dela, de congelar o preço da gasolina e até mesmo o preço da energia, né, e tarifas, né. Então, o FHC e o Gustavo Franco eles usaram um pouco dessa artimanha, né? Esse foi um dos pilares do Plano Real, até porque eles não conseguiram fazer controle fiscal coisa nenhuma, né? O FHC só virou para uma posição um pouquinho mais de austeridade, de controle fiscal no segundo governo, né? Mas o fato é que o pilar, né, do controle de preço foi a ancoragem cambial da era FHC Gustavo Franco. No início, até para ser rigoroso, eles começaram com o câmbio flutuante, aí o real se apreciou, a gente veio de um real, um dólar para 0,85 centavos de real que conseguiam comprar um dólar. E aí eles viram que o câmbio estava se apreciando muito, ficaram com medo, porque, como a gente vai ver ao longo do curso, essa situação de sobrevalorização cambial é bastante problemática, né? Quando o câmbio se aprecia, isso começa a criar uma série de problemas para a economia, né? Então eles, de fato, especialmente o Pércio Arida, né, que ainda era o presidente do Banco Central, o Gustavo Franco estava subordinado a ele na diretoria de assuntos internacionais. Aliás, só um parênteses, assistam um filme que tá no cinema, já teve no cinema, mas que ainda é fácil achar por aí, que é a história do Plano Real, né? Que conta até um pouco disso tudo que eu estou falando de maneira cinematográfica, né? Inclusive das disputas que começam a surgir entre o Gustavo Franco e o Pércio Arida no Banco Central, que vão culminar na saída do Pércio Arida como presidente e na ascensão do Gustavo Loyola no primeiro momento, porque o Gustavo Franco se avaliou na época ainda que não era o momento dele assumir, depois ele assume a presidência, né? Mas a bandeira do FHC, do Malan e do Gustavo Franco era o controle da inflação e a ancoragem cambial como ferramenta para esse controle de inflação. Isso criou isso meio que asfixiou a economia brasileira, né? Porque ela começou a crescer em 95, 96 por conta do boom, né, da estabilização, teve um boom de consumo, né? Não tão forte quanto o do Milagrinho, mas foi um boom importante. E logo depois, para segurar a âncora cambial, né, o Gustavo Franco foi obrigado a subir muito a taxa de juros, na Selic foi para 45%, e aí de fato a gente teve um momento infeliz ali de crise asiática, né, teve a crise da Coreia, da Tailândia, da Indonésia, da Malásia, que arrebentou em 97, depois teve a crise russa em 98, e depois o nosso próprio regime sucumbiu em 99, a nossa ancoragem cambial, né? Eu não quero, de novo, não quero me aprofundar nisso, mas para traçar esse contexto, né, de crescimento baixo da economia brasileira da era FHC, é importante contar um pouco essa história da ancoragem, né? Então, o FHC e o Malan e o Gustavo Franco, eles se fixaram ali naquela ideia de âncora cambial, que teria que ser defendida a todo custo, e a estratégia básica de defesa era jogar os juros lá em cima, 40%, 45%, para atrair fluxo de capital e não deixar haver um estouro nas contas externas, né, no balanço externo da economia brasileira. Então, ao fazer isso, eles acabaram dobrando a dívida pública, né? A dívida pública brasileira saiu de 30% do PIB, foi para 60%, muito por conta desse aumento de juros para segurar a ancoragem cambial. Teve também uma questão importante que o FHC fez de saneamento de contas públicas e de reconhecimento dos esqueletos, né? Porque tinha um monte de buraco no orçamento que de fato eles reconheceram e colocaram para dentro da dívida, inclusive renegociação de dívidas estaduais, várias questões ali que de fato eles avançaram e conseguiram resolver. Mas a política macro, né, de ancoragem foi muito agressiva, muito violenta, um pouco na linha até da crítica que o Keynes fez. Olha que curioso, né? Que curiosa é a vida, né? Quando a Inglaterra voltou para o padrão Libra-Ouro, né, depois da Primeira Guerra, o Churchill quis voltar numa paridade Libra-Ouro muito valorizada, com a Libra muito valorizada. Isso sobrevalorizou a moeda inglesa, né? E atrapalhou muito as exportações de manufatura, o setor externo inglês. Foi horrível para essa volta à paridade antiga, foi horrível para a economia inglesa no pós-guerra. Tanto é que o próprio Keynes escreveu um artigo que ficou famosíssimo, que era as consequências econômicas do Mr. Churchill, né, em que ele atacava, né, ele detonava essa ideia do Churchill de
Porque o Churchill tinha uma ideia de que ao colocar a Libra no valor anterior, né, do padrão ouro, que ele ia simbolizar e mostrar que a Inglaterra era forte, né, continuava forte. Na verdade, ele enterrou de vez a Inglaterra ali no pós-Primeira Guerra com essa sobrevalorização da Libra. Então, aqui no Brasil, muita gente começou a falar, acho que o próprio Beluso tem um texto, que é com as consequências econômicas do Mister Gustavo Franco, né, que ele forçou, deixou a economia de joelhos por conta dessa ancoragem cambial, e que obrigou, né, a utilização de uma taxa de juros estratosférica para segurar a âncora, porque eles tinham medo que uma desvalorização cambial provocasse inflação. Que a gente vai falar bastante disso no curso, tá? Esse é um tema, estamos aqui na introdução ainda, mas assim, vocês vão ver que esse é um tema que vai aparecer o curso inteiro, né? Porque sempre que a gente fala de câmbio, desvalorização cambial, aparece a inflação, né? E quando o câmbio se aprecia, que é também o que a gente viu no início da era Lula, a inflação cai, ela fica controlada, porque o preço dos chamados bens transacionáveis cai, né? De todas as commodities, de todos os manufaturados. Então, essa trinca, né, FHC, Malan e Gustavo Franco, fizeram esse esforço hercúleo de tentar manter o câmbio congelado com medo da volta da inflação, e eles aguentaram fazer isso, subindo muito a taxa de juros, até a reeleição. Quando o FHC foi reeleito, rapidamente ele abandonou essa ideia, porque eles vinham perdendo reservas alucinadamente, né? Porque não bastasse o Banco Central colocar a taxa de juros acima de 40% ao ano, a Selic, eles começaram a gastar reservas cambiais para tentar honrar essa paridade, né? A rigor não era uma paridade 1 para 1, era uma paridade que se desvalorizava em 6% ao ano, né? Então o Banco Central fazia intervenções intraday, né? Todo dia o BC entrava lá e ficava vendendo um pouquinho de dólar ou comprando um pouquinho de dólar de modo a ajustar a cotação que era a cotação meta dele. Era como se fosse uma ultra mini banda cambial, né, que o BC ia pilotando. Então eles levaram esse regime no limite, e claro que teve um cálculo do FHC, porque ele levou até o limite de ser reeleito. E assim que ele foi reeleito, ele abriu mão da ancoragem cambial, deixou o câmbio flutuar. Né, eu me lembro como se fosse hoje, né, eu costumo acordar com o despertador hoje parei com isso, graças a Deus. Mas até muito tempo atrás meu despertador acordava tocando notícia, inclusive na infeliz rádio CBN, que é a rádio que toca notícia. Então, me lembro em janeiro, acho que foi 13 de janeiro de 1999, eu acordei com o despertador, a rádio CBN, falando que o Banco Central havia anunciado para as mesas de câmbio que ele não mais entraria operando, comprando e vendendo moeda, o que simbolizou formalmente o fim do regime de ancoragem cambial ou daquelas mini desvalorizações, né? Então, ali houve um quase pânico, né? O câmbio estava na época em 1,20, né? $1, R$1,20, foi para 1,50, foi para R$2, e finalmente a gente migrou para um regime de câmbio flutuante, né? Então o FHC percebeu que a economia brasileira estava asfixiada, né? Não estava dando conta de operar com aquele câmbio sobrevalorizado, aquilo tinha provocado um déficit externo enorme, com exportações patinando e importações crescendo a taxas exponenciais, né? Também vamos voltar a falar muito disso no curso, né? A nossa conta corrente, né, o déficit externo, especialmente a conta corrente, que é a balança comercial mais balança de serviços, foi a um déficit de 4% do PIB, que é o gatilho do FMI para grandes crises cambiais. E de fato a gente acabou entrando numa grande crise cambial em 99, quando o câmbio foi de 1 para 2, mas aí o FHC já estava eleito, então deu aquela suspirada tranquila, falou, bom, estou reeleito, agora vamos ver o que eu faço, né? E o que ele fez? Ele rapidamente trocou a equipe. O Gustavo Franco saiu do Banco Central, porque o Gustavo Franco teimava naquela âncora cambial. Aliás, até hoje, acho que ele teima com isso. E o FHC falou, bom, Gustavo, então não dá para você ficar, que você está muito cabeça dura. E aí ele colocou o Chico Lopes, que era o diretor de política monetária à época. Fez até uma entrevista infeliz depois, que ele falou que quem não tem cão caça com gato, se referindo ao Chico Lopes como o gato, já que ele não tinha um cão para cuidar da presidência do Banco Central. E a economia patinando ali, né? Esse contexto foi um contexto de crescimento muito baixo, assim, acho que em 98 o IPCA, né, a inflação totalmente controlada, acho que em 98 a gente teve um IPCA de 0,8% ao ano, quer dizer, asfixiou a economia de tal maneira que o IPCA foi abaixo de 1%, na inflação fechada de um ano, abaixo de 1%. Né? E a economia não conseguia crescer, crescia 0,5%, um ano que crescia muito era 1%, né? Então foram anos horríveis, assim, pós aquele boom inicial do Plano Real, que foi 94, 95, um pouquinho de 96, a economia começou a patinar, e quase o FHC não ganhou, quase perdeu do Lula, né, em 98, porque o desemprego
já vinha alto, né, e a estagnação se fazia cada vez mais presente. Então, apesar de ter estabilizado a inflação e ter controlado os preços, o FHC não conseguiu recolocar a economia numa rota de crescimento sustentado, né? Ele fez mudanças na Constituição, na coisa do petróleo, de tirar o monopólio formal da Petrobras, fez privatizações a dar com pau, privatizou Vale, e Minas, tudo isso daí, só que ele acabou usando essa grana para tapar o buraco externo, né, porque tinha muito dinheiro de gringo estrangeiro sendo usado para fechar esse balanço de dólares nosso, né, para honrar a nossa ancoragem cambial, mas a economia não deslanchou, né, havia muita insatisfação, a economia não deslanchou, ele conseguiu ser reeleito no limite ali do possível, né, e aí trocou a equipe, né, botou o Chico Lopes, que também teve uma gestão bastante infeliz no Banco Central, durou 15 dias, acho que 30 dias foi a gestão mais breve da história do Banco Central brasileiro. O Chico Lopes é um cara interessante, foi ele que criou o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Ele criou em 95, na época a gente não tinha ainda um regime de metas de inflação, mas ele criou em 95 se inspirando no modelo do Bundesbank, que é o Banco Central alemão, né, que tem um comitê de política monetária formal, utilizado, que faz reuniões com uma certa frequência, mensal, 40 dias, que seja para definir a taxa de juros. Então, antes do Copom era meio tumultuado, né, a definição de taxa de juros da economia brasileira de curto prazo, que é a Selic, se dava ali no mercado, no dia a dia. Não havia uma diretriz explícita, nem uma explicação, nem como a gente tem hoje no sistema de metas de inflação, né, com atas, com relatório de inflação e assim por diante. Bom, o fato é que o FHC trocou a equipe. Vejam, toda essa explicação que eu estou dando é para mostrar por que a economia brasileira cresceu pouco, né? Porque a gente precisa fazer essa contraposição ao que vem depois na era Lula, especialmente o milagrinho, né? Em que a economia de fato acelerou muito, né? E já eu vou chegar nisso. Mas o fato é que ela cresceu pouco, o FHC trocou a equipe, trouxe o Armínio Fraga para ser presidente do Banco Central, lutando ainda contra a inflação, porque lembra que quando o câmbio desvalorizou e foi de 1 para 2, o IPCA, a inflação brasileira, acelerou e foi para 10%. Né? E aí voltou aquele medo, fala, puta, de novo vamos ter inflação, meu Deus do céu, vai ser jogado tudo fora, o que a gente fez nos anos 90 e tal. O Armínio assumiu já colocando a taxa de juros em 45% ao ano, para tentar dar um tranco ali e segurar essa disparada da inflação. E aos poucos, realmente a inflação foi cedendo, né? Muito dela já tinha se dissipado, muito da indexação de contratos da economia já tinha se dissipado nos anos 90, e o fato é e a economia vinha crescendo muito pouco também, né? E o fato é que o Armínio, a FHC e Armínio conseguiram segurar a inflação, e o IPCA foi convergindo de volta, de 10 para 8, para 6, para 5, se não me falha a memória, acho que até 4 e pouco. O Armínio Fraga implementou o regime de metas de inflação, né, que foi uma mudança importante, porque a gente saiu de uma ancoragem cambial e entrou num regime que a gente vive até hoje, né, em que o Banco Central sobe juros se a inflação acelera e corta juros se a inflação cai. Né? E aí teve uma série de incompetências ali, por assim dizer, sendo talvez o apagão a maior delas, né, num erro total de planejamento estratégico do governo FHC2, em que acabou a energia elétrica no país. Né? Uma coisa bizarra, assim, porque a gente estourou a capacidade, os investimentos não tinham sido feitos, né? Também um pouco naquela ideia ingênua de que bastaria privatizar para ter uma enxurrada de investimentos, né? Que não houve. Então, a gente teve o apagão, depois teve crise da Argentina, que também vinha praticando uma ancoragem cambial muito parecida com a brasileira, né? Só que eles colocaram na Constituição, foi ainda mais violenta. Aliás, todos esses modelos de estabilização da América Latina tiveram a mesma cara, né? O plano mexicano de estabilização de 88 até 94, que estourou na crise da tequila, que também atrapalhou o Brasil, foi o mesmo raciocínio, ancora o câmbio, segura o preço dos bens transacionáveis e ajuda a controlar a inflação. O Brasil fez isso, a Argentina fez isso, e todo mundo estourou no seu devido tempo, né? Todas as âncoras estouraram no seu devido tempo e trouxeram um soluço inflacionário. A do Brasil foi em 2000, entre 99 e 2000. Então, o Armínio Fraga passou por uma série de dificuldades, né? Eu destacaria o apagão, que foi um erro de gestão do próprio governo, destacaria a crise argentina, que a economia brasileira ainda operava até hoje, naquela época, muito integrada com a Argentina, a gente depende ainda muito, a Argentina é um destino prioritário, né? Está entre os 3 maiores parceiros do Brasil, destino de exportação. E o 11 de setembro também, né? Dos prédios nas Torres Gêmeas, que foi um negócio devastador, trouxe uma instabilidade gigante para a economia mundial. E tudo isso daí, enfim, foi uma série de choques, né,
que atrapalharam muito o desempenho da economia mundial e da economia brasileira, né? Então, o governo FHC foi um governo meio manco, assim, o segundo governo FHC não conseguiu praticamente fazer nada, né? Até ele tentou fazer uma espécie de virada desenvolvimentista, chamou o Luiz Carlos Mendonça de Barros para ser ministro, mas aí teve aquela coisa do grampo do BNDES, né, em que o Luiz Carlos Mendonça foi acusado de uma série de desvios no BNDES, e ele caiu também, enfim, foi um governo todo atrapalhado, o FHC 2, né? E a economia seguiu naquela toada, meio de crescimento de 1,5%, 2%, assim, nada fantástico, com um desemprego muito alto, e chegou em 2002, né, com o Lula muito na frente nas pesquisas, por conta dessa insatisfação generalizada com a era FHC, né, e o Lula ganhou. Né? O Lula ganhou porque o desemprego estava muito alto e a situação econômica era bastante ruim. Quando ele ganhou, já nas pesquisas houve um pânico no mercado financeiro, porque obviamente havia aquele medo de que o Lula fosse implantar a revolução comunista no Brasil, por assim dizer, né? Expropriar a propriedade privada, né? E aqui a Laura mostra direitinho essa discussão da Carta ao Povo Brasileiro, né? Porque o que aconteceu? No segundo semestre começou a ficar muito claro que o Lula ia ganhar a eleição, né? E aí o mercado financeiro começou a entrar em pânico, né? A gente começou o ano, sei lá, 2002, com câmbio ali na casa de 2,20, 2,30, e aí o pânico foi se espalhando no mercado financeiro, a bolsa foi derretendo, foi para 8 mil pontos, e a taxa de câmbio foi a 4,20, né? Chegou a bater 4,20, acho que já na eleição, nas vésperas da eleição, em setembro, outubro, né? Isso daí provocou um medo enorme, inclusive no PT, inclusive no Lula e na equipe, né? Porque eles falaram, meu Deus do céu, se a gente assumir o país no meio dessa onda de pânico, né, com os ativos financeiros sendo surrados literalmente, né, com a bolsa derretida. Aliás, o que eu vi de gente que ficou milionária, bilionária nesse período é inacreditável, porque a bolsa estava em 8 mil pontos e ela foi para mais de 70 mil pontos. Né? Então várias empresas foram multiplicadas em 10, 20 vezes o valor. Né? O cara punha 100 mil reais numa empresa e ia parar com 2 milhões, 3 milhões de reais, punha 1 milhão e ia parar com 20 milhões de reais. Então houve a economia meio que implodiu financeiramente, né? A bolsa e os ativos financeiros, e aí o Lula veio com a Carta ao Povo Brasileiro, né? E na Carta ao Povo Brasileiro ele sinalizou que ele viria mais ao centro e mais à direita até, que ele não viria totalmente à esquerda, né? E aí os mercados começaram a se tranquilizar, e ele nomeou pessoas ortodoxas, né, para o Ministério, para o Banco Central, né? O presidente do Banco Central foi o Henrique Meirelles, né, que inclusive ele assumiu subindo juros, né, para mostrar para o mercado e para o Brasil que o Lula não viria com uma agenda populista, por assim dizer. Né. Subiu juros, Meirelles, depois, como a inflação já vinha cedendo e como o governo Lula sinalizou que ele viria mais ao centro e mais à direita, o mercado financeiro meio que se tranquilizou, deu uma aliviada e eles começaram a cortar juros, e a taxa de câmbio que tinha vindo a 4,20 começou a cair 4, 3,50, 3. E nessa caída de juros, voltando ali no raciocínio do câmbio, a apreciação cambial fez com que o preço dos tradables, né, de commodities e manufatura caíssem e a inflação convergisse já quase que rapidamente para o centro da meta a partir de 2004, 2005. Né? Então, essa Carta ao Povo Brasileiro, que a Laura destaca muito bem aqui nessa parte introdutória do Milagrinho, teve um papel fundamental, né, de tranquilização dos mercados. Foi uma revolta, assim, muita gente no PT ficou revoltada. Eu tenho vários amigos e conhecidos que foram consultados, inclusive, né, quando o Palocci virou ministro. Ele estava naquela dúvida cruel de montar uma equipe mais à esquerda e mais à direita. Ele acabou montando uma equipe mais à direita, até porque havia de novo esse medo, né, do mercado. Eles não queriam enfrentar o mercado financeiro e estavam com muito medo do tamanho da desvalorização e das altas taxas de juros de títulos públicos que estavam explodindo. Né? Basicamente, os ativos financeiros brasileiros estavam virando pó. Né? E o governo do PT entrou com muito medo disso. Né? Então, eles optaram por construir uma equipe mais à direita. Né? O Palocci é um político, né? Ele não é um técnico, né? Ele não é economista, mas ele construiu uma equipe mais ortodoxa, né? E no Banco Central também. Né? Então essa entrada ortodoxa, por assim dizer, do time, né, do primeiro time do Lula, deu uma tranquilizada geral no mercado,
acabou provocando um rally nos ativos financeiros, né? E isso somado a uma alta de preço de commodities lá fora, que a gente vai falar com bastante calma nas outras aulas, acabou criando um ambiente muito propício para a volta do crescimento e para a aceleração do crescimento no Brasil, que começa a se dar a partir de principalmente 2004, né? 2003 foi um ano difícil ainda, mas no 2004 a coisa já começa a deslanchar, 2004, 2005, e a indústria brasileira retoma, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar também muito no curso. Uma das características do governo Lula 1 foi a aceleração industrial, né? Então, quando o câmbio bateu 4,20, ele aumentou instantaneamente a rentabilidade da nossa produção voltada à exportação, tanto de commodities quanto de manufaturas, né? E houve um boom manufatureiro no Brasil. Quando a gente olha a produção industrial da era Lula 1, a gente vê que houve um aumento de mais de, sei lá, 30% da produção industrial brasileira. Foi um negócio incrível, né? Foi o maior boom industrial da economia brasileira desde os anos 80, né? Então isso, somado a essas medidas mais ortodoxas, queda de juros, queda da inflação, criou um momento muito propício ali que embalou esse chamado milagrinho, né? Que foi o começo do milagrinho. E claro, a gente vai explorar nas outras aulas com mais calma o que a Laura destaca como os pilares, né? Que eu acho que é uma caracterização perfeita que ela faz da economia brasileira, né? Que é o pilar da distribuição de renda, o pilar do crédito e o pilar do investimento público, né? Que é o que está aqui no capítulo, nesse primeiro capítulo do milagrinho, né? Que é o milagrinho um passo à frente. A gente tem aqui o pilar da distribuição de renda, que vai ser objeto de uma aula inteira, o pilar do acesso ao crédito, que também vai ser objeto de uma aula inteira, e o pilar dos investimentos públicos, né, que são os três pilares do milagrinho, né? Mas eu acho que, como introdução, assim, era importante falar, né, um pouco desse contexto que eu falei, de FHC, da era FHC, da era Gustavo Franco, da ancoragem cambial, e da relativa estagnação da economia brasileira, né, apesar das reformas, famosas reformas institucionais, né, para dar o contexto, né, de como entra o milagrinho, que a gente vai explorar em mais detalhes nas próximas aulas, e essa virada tão bem destacada do Lula, né, do medo da eleição e depois do alívio da tranquilização dessa implementação de um programa mais ortodoxo na partida, tá bom? Mas próximas aulas a gente vai mergulhar em detalhes em tudo isso. Obrigado.